A gente está cobrindo Copa do Mundo, a gente lembra das coisas boas e ruins também. Hoje me veio o 24 de junho de 1990, o jogo que nós fomos eliminados na Copa da Itália pela Argentina. Aquele jogo foi muito louco. Teve 67 faltas aquela partida que o Brasil foi muito melhor. O Brasil chutou 16 vezes em gol contra 6 da Argentina. Eu lembro de 19 minutos do primeiro tempo na busca que eu fiz, o Dunga cabeceando na trave. Isso mesmo, Dunga. O Brasil empilhou chances até a metade do segundo tempo. Aos 35 do segundo tempo, o Maradona fez fila, colocou para o Canidia fazer o gol. O Dunga é um dos driblados e criticado na época. No final do jogo, o Lazzaroni colocou o Renato Portaluppi até para tentar empatar. Aos 38 do segundo tempo, Ricardo Gomes cometeu uma falta no último homem na frente da área e foi expulso. Um jogador a menos. Maradona bateu a falta no ângulo e o Tafarel pegou e foi aplaudido pelo próprio Maradona. Aos 43 minutos, 1-0 Argentina, o Miller ficou sozinho dentro da área e chutou para fora, desperdiçando a chance do empate do Brasil. No SofaScore eu vasculhei tudo isso e lembrei desse momento. Hoje é um dia histórico da passagem daquele 24 de junho. Fazer o quê? Mas SofaScore é muito massa para isso também, para lembrar das coisas boas, mas para buscar detalhes daqueles momentos que não foram tão bons assim. Fala pessoal, quero conversar com você sobre o Inter do segundo semestre. Que eu já fiz um vídeo ontem dizendo que eu estava apavorado. E sim, eu estou apavorado porque eu acho que tem grandes chances do Internacional brigar contra o rebaixamento na próxima temporada. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui nem é, e eu já falei sobre isso ontem, não teria por que eu estar fazendo um vídeo, sobre os movimentos de janela e quem vai contratar, e já vem um zagueiro, que é um zagueiro que ninguém conhece, que precisa de mais zagueiro, que não pode perder o Bernabé, que não pode perder o Carboneiro, que não pode, e a gente espera muita coisa dessa janela. Mas também espera para se frustrar. Que nada de muito diferente que vai melhorar o Inter vai acontecer. Então é isso que nós temos, é isso que nós vamos ter. E é possível, se sair um Bernabé e um Carboneiro, que a gente venha ainda pior para o segundo semestre. Essa é a realidade. Aceitemos a realidade e vamos brigar tendo essa realidade para não cair. Bom, aí o que tem que acontecer? Aí entra Paulo Pesolano, que eu espero que continue no Internacional. Espero que a seleção uruguaia, que é horrorosa, e que não vai ter mais o Bielsa depois da Copa, faça as suas coisas, contrate outro treinador, chama o Diego Aguirre lá, que já estava na fila para ser contratado, né? E que encaminhe outras situações. Agora, tendo o Paulo Pesolano, ele vai ter que entender algumas coisas no Internacional. Eu acho o Paulo Pesolano um bom treinador. Olha o que eu vou dizer. A contratação do Pesolano, ela não foi correta, ela não obedeceu a critérios. Porque o Internacional tinha um time medíocre, que tinha que jogar como times medíocres jogam, se protegendo, e contratou um treinador absolutamente ofensivista, que é o Pesolano. O Pesolano é um ofensivista. Empipoca o corpo do Pesolano não jogar assim. Graças a Deus, ele é um técnico maleável. Embora ele esteja sempre instigado a jogar de forma ofensiva, né? E nós fechamos aí esse pré-Copa da maneira mais horrorosa possível. Mas ele é um técnico maleável e mostrou essa maleabilidade em algum momento encontrando soluções. Na Baldaço, o Internacional está a um ponto da zona do rebaixamento, velho. Se não fosse o Pesolano ter encontrado alguma coisinha diferente, a gente estaria na zona do rebaixamento e estaria se encaminhando para a Série B no próximo ano. Aliás, esta ainda é uma possibilidade muito grande de acontecer. Mas aí eu entro de novo na questão que envolve a formatação do time do Internacional. Paulo Pesolano, em determinado momento, encontrou a forma deste medíocre time do Internacional jogar. E ele não pode fugir disso. Ele não pode fugir disso, né? Naquela emblemática partida contra o Santos na Vila Belmiro, em que durante a tarde ele pensou, não dá para jogar da minha forma, eu estou na lanterna do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi lá, arrancou o Alan Patrick, meteu mais um volante, trouxe todo mundo para trás da linha da bola, fez uma linha de 5 e uma linha de 4, jogou só no erro do adversário e ganhou o jogo. Da mesma forma ganhou do Corinthians, fora de casa, da mesma forma conseguiu arrancar empates contra o Curitiba e contra o Botafogo, e o Internacional deu uma respirada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Só que ele não gosta de jogar assim. Isso não é o que eu acho.
ele verbaliza isso em várias oportunidades. Ele diz isso em várias oportunidades nas entrevistas que não gosta de jogar assim. Só que ele vai ter que entender que é assim que a coisa tem que funcionar. Mesmo jogando assim, a gente corre riscos, porque nós temos jogadores muito ruins defensivamente. E repito, não imagino que isso vá mudar. Não imagino que isso vá mudar. Então é isso. É isso. Como é que tu joga com o Vitor Gabriel, com o Juninho na zaga, com um zagueiro de 40 anos de idade que é o Mercado? Como é que tu consegue jogar? Grudando caras na frente deles. Bota um ônibus na frente da área. O Internacional só funcionou nesse Campeonato Brasileiro quando tinha a linha de zaga e na frente da linha de zaga tinha o Vijagra, o Bruno Henrique e o Bernabei. Grudadinhos nessa linha defensiva. Dobrando a marcação. Foi só assim que funcionou. Não há nenhum outro momento no Campeonato Brasileiro que o Internacional tenha funcionado. Se não for assim. Nem dentro, nem fora de casa. O Internacional só funcionou assim. Pega jogadores com saúde, que foi o caso mais emblemático, foi aquele jogo contra o Santos. Porque ele tira o Alan Patrick, ele bota o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é uma máquina. Ele é uma máquina de intensidade. Então o que acontecia? E é o que deve acontecer. Joga atrás, dá a bola para o adversário vem para o teu campo. Como tu está com um volume de marcação muito grande, em algum momento tu vai forçar o erro do adversário. Pega a bola e espeta. Espeta para o Carboneiro, espeta para o Vitinho, que sai em velocidade, sabe? Faz alguma coisa nesse sentido. Essa é a nossa única chance. Baldassi, tu está sendo alarmista, tu só está falando de rebaixamento. Gente, teve um momento nesse Campeonato Brasileiro que a gente deu uma respirada aí, quando o Pesolano fez exatamente isso que eu estou dizendo. O Inter deu uma respirada, e aí a galera já estava assim, ó, o Inter está na 14ª posição, o Inter só está a 3 pontos do 8º. Esqueçam o 8º. Esqueçam a primeira página da tabela. Esqueçam qualquer coisa. O Internacional só briga contra o rebaixamento. Tanto que a realidade em seguida veio. Nós encerramos esse processo aí, em que precisamos de resultados paralelos para não voltar para a zona do rebaixamento. A gente teve grande chance de terminar esse primeiro semestre, antes dessa parada para a Copa do Mundo, e passar 52 dias na zona do rebaixamento. Porque o nosso time é muito ruim. O nosso time é muito ruim. E quem é muito ruim, a primeira coisa que tem que fazer para conseguir algo aceitável é se entender como muito ruim. O Internacional não pode jogar tendo volume de jogo ofensivo, como o Pesolano gosta. E ele é bom nisso. Tanto que o Internacional teve vários jogos em que perdeu, que a gente disse, mas o volume foi tão bom, o Inter teve o tempo todo dentro da área do adversário. Mas não vai adiantar, porque para ter esse volume maravilhoso, tu tem que empilhar gol, porque tu desguarnece seu sistema ofensivo. E quando tu desguarnece o sistema ofensivo, tu corre um risco a mais, esse risco se torna uma tragédia, uma catástrofe, quando tu tem jogadores tão ruins como nós temos atrás. Tu imagina jogar com um monte de jogador ruim que nós temos atrás e ainda desguarnecidos porque o meu time está lá na frente. Meu time está lá na frente, vai ter volume, vai estar organizado, vai entrar na área e os caras vão perder gols. O Internacional é o time mais perdedor de gols do futebol brasileiro. Porque o Inter, este ofensivo do Pesolano, ele entrava na área de todas as formas. Tem um jogo que para mim é inesquecível contra o Palmeiras, no Beira-Rio, lá no início do Campeonato Brasileiro. Nós vamos pegar o Palmeiras agora lá, estou apavorado com isso. Lá no início do Campeonato Brasileiro, o Inter pegou o Palmeiras no Beira-Rio e o Inter teve um super volume de jogo. O Inter teve no campo do Palmeiras o jogo inteiro. O Inter entrou na área do Palmeiras o jogo inteiro. O Inter teve um monte de possibilidades de gol. O Palmeiras, o Abel Ferreira, passou do meio-campo 4 vezes nesse jogo. 4. E fez 3 gols. É isso aí. E vai ser isso, se o Inter jogar ofensivamente. Então eu peço clarividência ao nosso treinador para que ele entenda que as coisas precisam funcionar dessa forma. Que o Internacional efetivamente precisa ser um time guarnecido defensivamente. Senão, a coisa não vai acontecer.